Salve, salve galera, eu sou Denis Bofarini, sejam muito bem-vindos a este canal. No vídeo de hoje nós vamos abordar um pouquinho do assunto sobre pareidolia. O que é a pareidolia e como ela pode influenciar as pessoas em seus grupos ou até mesmo na religião. Olha que assunto interessante. Então, o que é a pareidolia? Pareidolia é um fenômeno psicológico comum em todos os seres humanos, conhecido por fazer as pessoas reconhecerem imagens de rostos humanos ou de animais em objetos, sombras, formações de luzes e em qualquer outro estímulo visual aleatório. Mesmo sendo mais comum a pareidolia de imagens, este fenômeno também engloba os sons, fazendo com que uma sequência de ruídos seja interpretada como palavras ou frases com algum significado para o ouvinte. Por exemplo, em músicas que são reproduzidas ao contrário, muitas pessoas alegam ouvir mensagens que são supostamente consideradas mensagens subliminares, quando na verdade pode não passar de uma simples pareidolia sonora. Pessoas que alegam ver fantasmas, discos voadores, monstros e outros acontecimentos inexplicáveis podem ser vítimas de uma pareidolia. Vale lembrar que a pareidolia não é uma doença. De acordo com pesquisadores e estudiosos da mente humana, uma provável explicação para este fenômeno esteja relacionada com a evolução da espécie humana. A necessidade do ser humano em viver em sociedade para sobreviver fez com que desenvolvesse essa facilidade em identificar rostos de seus pares. Pessoas que apresentam níveis altos de sociopatia ou outros distúrbios mentais que afetam as habilidades sociais apresentam maior dificuldade em identificar pareidolias, ou seja, não conseguem ver rostos ou formas humanas com facilidade em nuvens, manchas e demais objetos. Um exemplo de como a pareidolia está presente no cotidiano das pessoas são os populares emoticons. Os desenhos dos emoticons são entendidos pelo cérebro humano como representações de rostos. Estes símbolos, utilizados nas comunicações através de mensagens de texto pela internet e celulares, são úteis para transmitir sentimentos e emoções. O fenômeno da pareidolia é pessoal. Isto significa que mesmo que um indivíduo esteja enxergando um rosto humano numa determinada forma geométrica, outra pessoa pode não ver a mesma imagem. A pareidolia reflete as crenças de um indivíduo, por isso que as pessoas religiosas alegam ver os rostos de Jesus Cristo em determinados lugares, enquanto os ateus não conseguiriam identificar a mesma imagem com facilidade. Já que citamos os religiosos, é neste contexto que nós vamos abordar agora este assunto. Como vocês podem ver na imagem, um simples olho, quando o cérebro tenta enxergar esse olho, na verdade é uma pia cheia de água escorrendo água com sabão. O cérebro ele interpreta como uma parte de um rosto humano, assim como rostos em árvores, em casas e todas essas imagens que vocês estão vendo passando no vídeo neste momento. Mas no caso da religião pode ser ainda muito mais perigoso, porque como nós vimos antes, no caso da pareidolia, religiosos costumam associar com mensagens divinas, mensagens vinda direto do trono de Deus, mensagens de anjos, associar com anjos e muitos outros eventos místicos ou espirituais. Eles relacionam então a possível pareidolia. Religiosos então acabam criando várias doutrinas e situações de rituais, idolatrando até mesmo objetos ou árvores, justamente por enxergar algo que pode ser muito bem uma pareidolia, mas ele achando que foi uma mensagem vinda direto de Deus ou do céu ou algo nesse sentido. Então vamos ficar com alguns exemplos e vocês vão entender e vocês mesmos tirem as conclusões de vocês. O que acham, o que podem ser estes efeitos? Realmente são mensagens vindas dos céus ou é simplesmente um fator psicológico como a pareidolia?
que muitas vezes também terminam no efeito manada, na síndrome de Jerusalém, mesmo sem estar em Jerusalém, simplesmente pelo fator religioso. Então, fiquem com alguns exemplos. A cidade de São Tomé das Letras, no sul de Minas, que já tem fama de mística, está cercada agora de mais um mistério. É uma imagem que apareceu numa árvore. Preste bem atenção. O cabelo fica na abertura da fenda. Os olhos, boca e barba formam o que muitos acham ser uma figura. Dona Chica se emocionou ao chegar perto do que ela acredita ser um sinal divino. Tá parecendo o rosto de São Tomé, né? Segundo Giovanni, a imagem que aparece na árvore é de um mago, talvez de Chico Taquará, um velho curandeiro que morava em uma gruta em São Tomé das Letras. Tinha o poder de conversar com os animais e todos os problemas que aconteciam na cidade, as pessoas adoeciam, chamava ele e ele sempre dava um jeito. Para esta atriz, a figura que teria sido esculpida pela natureza e não pelo homem seria mesmo de um ser religioso. Na frente da igreja da matriz de São Tomé das Letras, uma cidade diferente também, e a árvore de frente com a imagem de Jesus. Segundo moradores, a história é mais plausível é de que alguns adolescentes amarravam uma corda na árvore e nesta pedra para praticar slackline. É quando a pessoa tenta se equilibrar e fazer manobras. A corda teria desgastado o tronco, mas nada explica a formação dessa imagem. O mistério permanece sem uma resposta em São Tomé das Letras. Pode parecer Deus, Jesus Cristo, pode parecer uma pessoa humana que nem nós, da cidade mágica, né? E aí com a mensagem positiva dessa aí, seria muito interessante. Bem, agora um fato curioso que chamou a atenção dos moradores de Cristina essa semana. Durante pelo menos 3 dias, moradores afirmam ter visto o que seria uma imagem de Nossa Senhora de Fátima. Fotos e vídeos da suposta aparição circularam pelas redes sociais. Repare bem, o que você vê nessa foto em cima do telhado? No momento que eu olhei a foto, eu senti muito a presença de Nossa Senhora e uma emoção profunda que eu comecei a chorar. Que eu acho que ela é a imagem de Nossa Senhora das Graças. Para a senhora então era uma imagem. É uma imagem. O flagrante também foi feito em vídeo. E ó, para muitos que não acreditam, lá em cima da igrejinha, lá, para muitos que não acreditam, ó. O fato curioso aconteceu nessa capela, a Capela de São José, na cidade de Cristina. O que chegou até nós, né, de informação, foi que algumas crianças brincavam na rua à noite, né, no começo da semana, e houve uma possível aparição na parte exterior da igreja, próxima à torre, e que essas crianças teriam visto a imagem, se emocionado muito, e que a imagem chegou a passar uma mensagem para essas crianças, que elas orassem, né, que elas ficassem do lado de fora da igreja, mas orando, pedindo para que essa situação difícil que o mundo se encontra, né, passasse e que a gente saia com saúde e com mais esperança desse momento. Nós conversamos com as 4 meninas, que não serão identificadas a pedido dos pais. Esta confirma ter ouvido a mensagem. E ela todo tempo falava pra gente rezar. Todo tempo. A voz dela era baixinha. Ela fala assim, reza, fala bem baixo na nossa vida. A mãe de 2 das meninas diz que no dia seguinte, a imagem também foi vista na casa delas. A minha mais velha sentou no sofá. E eu fui até pra pegar ela também, que ela tava chorando demais. Quando eu pus a mão nela, ela tava inteira gelada. Eu comecei a rezar com o marido com ela e fui pra sala com ela. Quando chegou na sala, minha mais velha foi relatou de novo. Mãe, ela tá do seu lado. Quando ela tá do seu lado, eu comecei a rezar sem parar Ave Maria. E me deu uma vontade imensa de chorar, eu fui chorando sem parar. No começo eu não tinha acreditado. Mas quando ela apareceu lá em casa, que foi no 2º dia, pedindo para chamar a minha irmã pelo nome, chamando ela de filha, e falando da gestação da minha irmã, que minha irmã tem uma gestação de risco. Eu me sinto, sim, emocionada, privilegiada. Os registros feitos aqui na capela, claro, ganharam as redes sociais e intrigaram muita gente. Seria mesmo a aparição de uma santa? Um sinal para os moradores do bairro? O pároco daqui de Cristina começou a investigar.
Primeira coisa, eu comuniquei ao bispo, né? Dessa suposta aparição, do que estava acontecendo e tudo. Ele pediu para a gente aguardar um pouco, porque, né, é normal e é comum esse processo de estudo. Porque quando a gente fala de aparição, é uma coisa muito delicada, né? A igreja não pode chegar assim, apareceu lá em Cristina. Então, ela vai estudar, ela vai analisar. Para algumas pessoas, seria apenas um reflexo da luz no telhado e no entorno de um item muito comum em igrejas do interior. Tá vendo essa corneta? Ela faz parte do sistema de alto-falantes do local. Repare na foto que ela ficava no alto da torre, no mesmo local em que a imagem teria aparecido. O equipamento foi retirado para esclarecer a dúvida. Comuniquei ao bispo e nós dois achamos, né, por bem retirar aí a corneta, né, para a gente poder averiguar, né, de uma forma mais clara. A Valdirene diz que ainda conseguiu ver a imagem. Vi ontem, vi eu, a minha sobrinha. Tinha mais gente que viu também, só que não estaram aqui. Mas perfeitamente, a imagem estava ali. Tá bom. Essas fotos foram feitas já sem o alto-falante e também sem a iluminação na frente da capela. Você ainda consegue ver alguma coisa? Para o padre, mesmo com a possibilidade de ser um efeito óptico, o fato dele só ter sido percebido agora também é curioso. Essa corneta sempre esteve aqui. Por que só agora esta imagem veio a aparecer, né? Ou seja, uma vida toda aqui na comunidade. E o que eu guardo no coração e passo aos meus paroquianos que, né, aprendamos com esta mensagem. Neste momento é preciso que nós rezemos em casa, em família, né? Até mesmo por conta desta pandemia, para que ela chegue ao fim. Quem sabe esta mensagem, né, que... O local onde apareceu a imagem acabou virando ponto de peregrinação de muitos visitantes. Onde apareceu a imagem de Jesus, muitos fiéis vão lá para acender velas y fazer orações pedindo. Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial a los seguidores del periódico El Propio. Nos encontramos en el barrio José Antonio Galán de la ciudad de Magangué a esta hora de la noche, donde decenas de personas se reúnen asombradas porque en una ceiba o bonga, como le llaman en otros sectores de la región, apareció esta imagen que aseguran es la imagen de Jesús. Muchos están sorprendidos, incluso se olvidaron del coronavirus, de la pandemia que azota a toda la ciudadanía y están en estos momentos aquí observando esta imagen.